Olá pessoal, estamos novamente aqui com mais uma videoaula sobre o Inkscape, videoaula 7, e vamos abordar nesta videoaula um assunto bastante importante e interessante que são layers ou camadas. Nós temos aqui a nossa área de trabalho do Inkscape que se assemelha a uma folha, a um papel. Se fosse no Word seria o tamanho do papel, né? Nós podemos configurar esta área de trabalho acessando o menu propriedade, o menu arquivo, propriedades do desenho, e todas essas guias têm recursos que nos permitem configurar a área de trabalho onde a imagem vetorial vai ser produzida. Neste momento, nós temos aqui o tamanho da página A4 selecionado. O papel A4 é o conhecido papel sulfite, aquele que a gente usa nas impressoras, que normalmente é comercializado. Ele tem um tamanho de 210 milímetros, 210 milímetros ou 21 centímetros. É essa distância, é a largura do papel, enquanto que 297 é a altura do papel. Então nós temos aqui outros tipos, né? Nós temos o papel carta e assim por diante. Tradicionalmente, hoje, os tamanhos A0, A1, A2, A3, A4 são tamanhos utilizados principalmente por quem trabalha com produção de projetos na engenharia civil ou na engenharia mecânica, mas e cada um deles tem as suas dimensões específicas. Nós podemos colocar, além de definirmos o tamanho da nossa área de trabalho, o tamanho da página, utilizando um tamanho padrão, nós podemos mudar a orientação para retrato ou paisagem, retornando para retrato. E se nós quisermos utilizar um tamanho personalizado, quer dizer, uma área de trabalho que não tenha as dimensões padronizadas com todos esses tamanhos de papel aqui, nós podemos simplesmente definir largura e altura da nossa área de trabalho. Nós podemos selecionar se nós vamos utilizar em milímetros, em polegadas, em pixels, em pontos e assim por diante. Normalmente nós utilizamos milímetros. Bom, então nós temos aqui a nossa área de trabalho, e quando inserimos um objeto, este objeto, no caso aqui uma coisa simples, um retângulo, ele foi inserido dentro da área de trabalho. E aí, só para exemplificar o que eu quero mostrar para vocês, eu vou inserir aqui um outro objeto fora da área de trabalho. Eu vou salvar esse arquivo, como vai ser um teste, só uma demonstração, eu vou salvá-lo na minha própria área de trabalho com o nome demonstração. Vai ser um arquivo do tipo SVG, e o nosso arquivo demonstração está aqui. Ao executar clique duplo no arquivo demonstração, observe que só o retângulo está sendo apresentado. O círculo não está sendo apresentado. Então, por que isso aconteceu? Porque o círculo ficou fora da área de trabalho, da área de construção da imagem vetorial. Então nós temos que tomar bastante cuidado. No entanto, durante o desenvolvimento, a construção de imagens, é muito comum nós utilizarmos todas as áreas. Às vezes nós colocamos um desenho fora da imagem, fazemos alguma alteração e depois movimentamos o desenho para dentro da imagem. Ou melhor, para dentro aqui da área de trabalho. Bom, mas o nosso assunto nesta videoaula é layers ou camadas. Então eu tenho aqui uma imagem que vai nos auxiliar a entender o que são layers ou camadas. Então imagine agora que nós não vamos fazer o nosso desenho apenas em uma folha. Eu não sei se você já viu alguma vez, mas antigamente eram utilizados retroprojetores e nós escrevíamos em transparências, folhas feitas de um material parecido com plástico, que eram absolutamente transparentes. E
isso era projetado utilizando um aparelho chamado retroprojetor, isso era projetado numa tela. Então nós tínhamos várias transparências, como se fossem slides do PowerPoint, e a troca era feita manualmente. Depois nós tivemos o advento com a informática do PowerPoint ou de outras ferramentas onde material didático, material de apresentação, eles são produzidos, confeccionados, e os próprios projetores multimídia. Então as transparências deixaram de ser utilizadas. No entanto, na construção de imagens vetoriais ou em projetos de engenharia civil, mecânica, elétrica e assim por diante, o conceito de layers é muito importante e bastante utilizado. Então imagine o seguinte, que nós vamos ter várias camadas e cada um desses losangos, que aqui é um alaranjado, depois nós temos um azul mais claro, seriam folhas dessa película transparente. Então, quando eu desenho nesta daqui, depois eu posso fazer parte do desenho nesta de baixo e posso fazer parte do desenho nessa de baixo. Se nós olharmos isso de cima, nós vamos ver o desenho como um todo. No entanto, se utilizando as ferramentas lá do nosso editor, se nós selecionarmos esta primeira layer e ocultarmos, o desenho que foi apresentado aqui não vai ser apresentado. Então a gente pode trabalhar. Imagine a seguinte situação. Eu coloco aqui na layer mais embaixo um plano de fundo, uma paisagem, por exemplo. Nesta segunda layer eu faço o contorno da casa, da cerca, sem nenhuma coloração. E na layer mais acima, nós vamos inserir as cores, a coloração, né? Dessa forma, nós podemos trabalhar com a imagem, o desenho que está sendo produzido de forma separada, seccionada, aplicando recursos em layers específicas e principalmente podendo visualizar o conjunto todo ou selecionar uma ou outra layer a ser apresentada ou ser ocultada. Então o que nós vamos ver nas próximas videoaulas, para que esse vídeo não fique muito extenso, é como inserir e trabalhar com as layers. Na próxima videoaula daremos sequência.